Fala, corujinha! Sou Wilka Paiva, seja bem-vindo ao Foco no Concurso. Nosso vídeo de hoje é sobre tipos de sujeito. Antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações dos novos vídeos, deixe o seu comentário se o vídeo foi útil para você, compartilhe o vídeo com os seus amigos e não se esqueça de deixar o seu precioso like. Participe também do nosso grupo no Facebook, clicando aqui no primeiro link disponível na descrição do vídeo. Vamos para a nossa primeira questão. Nesse momento, começaram a feri-lo nas mãos a pau. Nessa frase, o sujeito do verbo é. Vamos encontrar aqui o sujeito do verbo. Nesse momento, não é sujeito, né? A adjunta adverbial aqui de tempo. Antes de encontrar o sujeito, o que a gente vai encontrar primeiro? O verbo. Você identificou o verbo, aí sim você vai em busca do sujeito. Começaram a feri-lo nas mãos, como? Com o que, né? O instrumento aqui, a pau. O verbo começaram está na terceira pessoa do plural. E aqui na oração, na frase, você não consegue identificar nenhum sujeito. Como o verbo está na terceira pessoa do plural, o sujeito vai ser indeterminado. Aí a gente vai ficar aqui com a alternativa B. Ele é indeterminado em três situações. Quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular, mas a partícula ser, e quando o verbo estiver no infinitivo impessoal. São esses três casos. Nesses três casos que você vai ter o sujeito indeterminado. Questão 2. Assinale a alternativa em que há oração sem sujeito. Aqui a gente já vai em busca de uma oração que não tem sujeito algum. Sujeito inexistente. A. Esperanças haverá sempre. Já é a nossa alternativa correta. É a alternativa A. Em busca do verbo, primeiro, sempre em busca do verbo. O verbo haver. Aqui você já encontra algo estranho, porque esperanças, que seria o sujeito, está no plural e o haverá não está. E o verbo haver não está no plural. Já é um erro, um ponto para te chamar, para você prestar mais atenção. Se você puder substituir esse verbo haver pelo verbo existir, aí sim, aqui você vai ter um caso de uma oração sem sujeito. Esperanças existem ou existirão sempre. Pode fazer essa substituição, verbo, oração sem sujeito. Porque esse verbo haver, ele é um verbo aqui transitivo direto, ele é um verbo impessoal, transitivo direto, e esperanças, nesse caso, é o nosso objeto direto. Por isso que essa oração ela é sem sujeito. A B tem sujeito. Ninguém trovejou de tanta raiva quanto eu. Verbo trovejar. Quem trovejou de tanta raiva? Ninguém. C. Haveria desejado ele tudo isso. Ó, o verbo haver. Você não pode substituir por existir. Existiria, desejado, não dá. E ele tá aqui, ó, é o nosso sujeito. Ele haveria desejado tudo isso. D. Alguém havia aberto a porta. Verbo haver também. Quem havia aberto a porta? Alguém. Aqui você também não consegue substituir pelo existir. E E. Choveu papel picado nas ruas de Curitiba. Papel picado, choveu. Também temos um sujeito. Tudo certo? Então, você conseguindo substituir o verbo haver por existir ou ocorrer, você vai ter uma oração sem sujeito. Tá aqui. Uso de verbos que designam fenômenos da natureza, também é uma oração sem sujeito. Não tem sujeito. Uso dos verbos ser, estar, fazer e haver para designar tempo decorrido ou fenômenos meteorológicos. Tudo certo? 3. Assinale a opção em que a frase não tem o sujeito ou a sua inexistência corretamente explicado. Aqui a gente tem duas coisas para procurar. Aqui não tem sujeito e a ou
aquela que estiver com a sua justificativa incorreta. Alternativa A. Lembra? Aqui diz que o sujeito é implícito. Aqui a gente sabe que tem um sujeito. É implícito sim, pela terminação verbal. A gente pode falar aqui, ó, ele lembra. B. Passam um filme certamente desinteressante. Passam. Terceira pessoa do plural. Eles passam. Aí aqui diz que é sujeito indeterminado, pois o verbo está na terceira pessoa do plural e torna desconhecida a identidade de quem praticou a ação. A gente não está em busca de sujeitos indeterminados, estamos em busca da oração que não tem sujeito. C. É tarde no planeta. Oração sem sujeito, pois o verbo ser está empregado no sentido de tempo. Perfeito. Aqui é a nossa alternativa correta, porque é tarde, ó, é tarde, o verbo ser está aqui indicando o tempo. Por isso, temos aqui uma oração sem sujeito. D. Chovem propagandas de produtos comerciais. Chovem o quê? Propagandas. Então, propagandas chovem. E as pessoas estão inconscientes ouvindo a musiquinha. Quem está tão inconsciente? As pessoas. Temos o sujeito, por isso a nossa alternativa correta é a C. 4. Os homens me surpreendem. No trecho, o termo os homens, ele é o quê? Sujeito simples, oculto, composto ou não é sujeito? Aqui, questãozinha simples. Os homens me surpreendem. Quem nos surpreendem? Quem me surpreendem, né? Os homens. Então, os homens, sujeito simples. A banca, às vezes, vai querer te confundir falando que é composto só porque está no plural. Mas nada disso, porque aqui a gente tem apenas, ó, um núcleo, homens. Para ser composto, precisa ter 2 núcleos. 5. Identifique e classifique o sujeito da oração abaixo. Ana Paula e Natália estudam perto de casa. Aqui sim. Aqui a gente tem 2 núcleos, Ana Paula e Natália. Quem estudam perto de casa? Elas aqui, ó. As duas estudam perto de casa, por isso a gente tem um sujeito composto. Temos 2 núcleos. 6. Identifica o sujeito da frase. Costuma comprar tudo que vê pela frente. Quem costuma comprar? Ele ou ela, né? Costuma comprar tudo que vê pela frente. Então, temos aqui um sujeito oculto. 7. Identifique qual das frases apresenta sujeito inexistente. Não é indeterminado. Aqui a gente vai em busca do inexistente. Alternativa A. Precisa-se de atendentes. Precisa-se. Lembra lá na primeira questão? Verbo na terceira pessoa do singular, mas a partícula C aqui é um índice de indeterminação do sujeito. Temos sujeito indeterminado. B. Foram chamar o vizinho. Foram, terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. C. Há muitas crianças desaparecidas no Brasil. Verbo haver, você pode substituir por existir? Sempre que tiver o verbo haver, presta bem atenção. Existem muitas crianças desaparecidas. Posso. Então, sujeito inexistente. Verbo haver, verbo transitivo direto, é um verbo impessoal. Muitas crianças é o nosso objeto direto. D. Pintaram e bordaram na festa. Terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Então, na alternativa C, temos sujeito inexistente. Identifique o sujeito da frase. Meus colegas são muito prestativos. Então, quem são prestativos? Meus colegas. Sujeito simples. Alternativa A. Identifique o sujeito da frase. Chove sem parar há 3 dias. Chove sem parar há 3 dias. Temos que tipo de sujeito aqui? Aqui a gente vai ter um sujeito inexistente, porque o verbo chover
está designando um fenômeno da natureza. Aqui você não consegue encontrar sujeito algum. E aqui também, ó, há 3 dias. Esse há 3 dias substituindo por faz 3 dias, também indicando o tempo, não tem sujeito. 10. Identifica o sujeito da frase. Juliana foi um ícone do basquetebol americano. Quem foi um ícone do basquetebol? Juliana. Sujeito simples, porque temos apenas um núcleo. 11. Identifica o sujeito da frase. Falei o que quis, ouvi o que não quis. Eu falei o que quis, eu ouvi o que não quis. Sujeito oculto, facilmente identificado. Ele não está na frase, mas você pode identificá-lo devido à terminação verbal. Pode ser chamado de sujeito oculto desinencial ou elíptico. 12. Identifica o sujeito da frase. Trouxeram a pizza com 2 horas de atraso. Olha aqui. Identificou um verbo na terceira pessoa do plural. Olhou a oração, não tem sujeito? Não tem quem que você diga que é o sujeito da pizza? Não tem como. Se a pizza trouxeram, não dá. Então, trouxeram, terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Alternativa D, corretíssima. Gostou do vídeo? Se gostou, deixe o seu like, deixe aqui o seu comentário e compartilhe o vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal. A minha mensagem para você é: mantenha-se firme em seus propósitos. Nenhuma tempestade dura para sempre. Se estiver ruim hoje, se o caminho estiver difícil, é porque você está no caminho certo. Continue sempre em frente, seguindo o seu propósito, seguindo firme, porque se hoje está nublado para você, amanhã haverá um dia ensolarado, maravilhoso, para você comemorar o seu sucesso. Até a próxima. Muito obrigada por sua presença. Agradeço de coração e espero que você fique sempre aqui comigo. Fui!